Amém, queridos? Aqui nós estamos perante a dois personagens aonde teve os seus pecados perdoados pelo Senhor Jesus. E a despeito desse perdão, ambos tiveram situações e diferentes reações em relação à graça recebida por Jesus. Enquanto um serviu um jantar, um simples banquete para o Senhor, a outra pecadora se derramou aos pés do Senhor Jesus, equivalente a 1 ano de trabalho de perfume. E assim como eu, você deve estar se perguntando por que ela não derramou esse perfume no pescoço, ou até mesmo no corpo, ou na cabeça. E sabe o que eu aprendi com isso, meu irmão? Só quem entende o verdadeiro valor de um perdão de um pecado conseguirá entender o verdadeiro sentido de uma adoração. Por isso que essa mulher foi para os pés do Senhor Jesus. Nós, quando nos chegamos perante ao nosso Deus, o mínimo que nós conseguimos fazer é ir para os pés do Senhor Jesus. Então que nessa noite você consiga entender a grandiosidade do perdão que Deus te concedeu, da onde do lamaçal do pecado, da onde Deus nos tirou, Ele nos resgatou. Se Deus pudesse hoje colocar um telão para te mostrar da onde que Ele te tirou, meu amigo, você daria tudo para o Senhor Jesus. Você venderia casa, você daria sua própria vida para não viver no fogo eterno. Mas Ele, a
Jesus tá andando neste lugar.
Aleluia. Você pode levantar suas mãos bem alto. Você pode repetir assim, ó: Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Flua com poder e a manifestação da tua presença. Senhor Jesus, nós chamamos, este culto é teu, essa casa é sua. Seja engrandecido, seja exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Boa noite, irmãos, da paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu queria passar alguns recados muito importantes sobre as nossas programações. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje nós já estávamos com o costume de ter 2 cultos de ceia, né, já tem alguns meses, mas agora nós vamos ter 2 cultos todos os domingos. Hoje já foi uma bênção aqui, então você tem a opção de vir de manhã ou vir à noite, e você tem a melhor opção ainda, que é vir de manhã e vir à noite também. Você recebe uma palavra pela manhã e está aqui também à noite celebrando com os irmãos em comunhão. Então, você pode se programar. Todos os domingos nós teremos aqui 2 cultos. Tem sido uma bênção os cultos de ceia, e não vai ser diferente também com os cultos a partir do próximo domingo. Então, não se esqueça, nós temos aqui a partir das 9h30 o nosso culto matutino, e à noite o nosso culto que já é o costume de todos, mas eu tenho certeza que nós temos mais de 700 pessoas que passam pelas nossas células. Então, se todos que estão nas células virem para os cultos, daqui a pouco nós temos que ter mais um culto, e em nome de Jesus nós teremos, para honrar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? O próximo. Glória a Deus. Irmãos, o encontro está chegando, o encontro de adolescentes. Não é o encontro da rede de adolescentes, é o encontro da Conexo Solimones. Então todos nós podemos participar das orações, podemos contribuir, podemos investir. Procure os líderes de adolescentes, a Kate, o Ramon, ou qualquer adolescente, e se ofereça para você abençoar um adolescente, porque nós sabemos que é muito difícil, né? Na nossa região, estamos numa região carente. Então nós precisamos da ajuda de vocês, contribuindo, orando e enviando principalmente os adolescentes. Eu creio que nós vamos mandar só da nossa igreja aqui 80 adolescentes para serem transformados, para serem impactados. Nossa esperança não está no governo, não está no nosso presidente, a nossa esperança está no Senhor Jesus. E eu tenho certeza que pelo poder do Evangelho, nós veremos a nossa geração transformada, porque Deus já falou que isso vai acontecer. Então nós cremos na palavra que Deus liberou sobre nossa vida. Amém? Aleluia. Tem alguma coisa diferente aqui hoje, gente? Tem? O quê? O painel? Aleluia. Quem está escrito aqui? E aqui? Eu vou. Todo mundo repete comigo? Eu vou. No 3, 1, 2, 3. Eu vou. Sabe o que aconteceu? Há 2000 anos atrás, Jesus deu uma ordem. Há mais de 2000 anos atrás, ele deu uma ordem. Falou com seus discípulos assim: vão com todo mundo. Faça discípulos, prega o evangelho, discipula, batiza. E sabe o que os discípulos fizeram? Eles obedeceram. Resultado disso, nós fomos alcançados porque eles foram obedientes à voz de Jesus. E em 2020, essa palavra ainda é para nós, ide. E você respondeu assim: eu vou. Você respondeu e Jesus viu você respondendo. Todo cristão precisa entender que essa ordem de pregar
Amém? Amém. Batizar e discipular é um chamado para todo cristão. O fruto de um cristão é outro cristão. Então, se nós temos Jesus, nós precisamos gerar semelhantes a nós, outros cristãos. Então, coloque no seu coração que essa resposta aqui que você está dando é uma resposta em obediência à palavra de Deus. Eu vi uma frase hoje que me chocou, que disse assim: nós não precisamos encontrar o nosso chamado, nós precisamos obedecer. Muitos estão dizendo assim: eu não encontrei meu chamado ainda, Pedro. Lê aqui Mateus 28 e Marcos 16, vai estar escrito aqui, ó, seu chamado: pregar o evangelho, batizar e discipular. Esse é o seu chamado. Jesus mandou e nós vamos o quê? Obedecer. Então eu vou. Você vai? Amém? Amém? Vamos ganhar Belo Horizonte para Jesus, gente? Amém. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso? 2 Coríntios, capítulo 12. Eu quero pedir o máximo de atenção dos irmãos. Quero pedir para cessar toda a movimentação, principalmente se tratando já de quem é membro aqui há mais tempo, sabe como funciona a organização dos nossos cultos, principalmente para que a gente consiga nos concentrarmos no que Deus quer falar. Nós estamos aqui debaixo de uma glória de Deus bem palpável. Sentimos isso durante a adoração. Tivemos um culto aqui de manhã maravilhoso. O Beto nos trouxe uma palavra aqui pontual, que nos abençoou muito. E o mesmo tema que o Beto tratou de manhã, eu vou tratar à noite. O Beto falou sobre sofrimento. Nós não combinamos isso. A gente descobriu que a gente ia pregar o mesmo tema, eu acho que foi quinta-feira. E sendo assim, sem a gente ter combinado, eu creio que Deus quer falar com pessoas aqui, Deus quer falar conosco, Deus quer nos preparar para alguma coisa. Alguma coisa Deus quer gritar no nosso coração nesses dias. Então preste bem atenção na palavra. Você veio aqui para ser ministrado. Amém, queridos? Vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim, 2 Coríntios 12, 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sofrar é que sou forte. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu como pastor, eu tenho uma obrigação
de propor, de injetar saúde nas minhas ovelhas. Eu não me disponho a estar aqui todos os domingos para te entreter. Eu tenho como função, obrigação, te alimentar com alimento sólido. É a minha função te preparar como cristão para uma vida de permanência, para uma vida de resiliência enquanto você caminha pelo chão firme do Evangelho. É a minha função te preparar como cristão, e eu faço isso tentando te alimentar com um tipo de comida que te dê força, que te dê energia, que te dê velocidade, que te dê foco. Eu não fui chamado para colocar água na sua boca, eu fui chamado para te mostrar a fonte. Eu não estou aqui para te ensinar a cultura do vitimismo. Fazendo isso, eu estaria te dando um tiro na testa. Eu preciso pregar a palavra para vocês sem fantasias, sem milindre, para que a sua fé não se desfaleça. Tem muita gente com a fé desfalecida, porque lhes falta alimento, por lhes faltar conhecimento da realidade do que é o Evangelho. Eu preciso te ensinar a manter a tocha acesa até a volta de Cristo. E eu faço isso enquanto eu prego o Evangelho para vocês, sem rodeio. Porque eu sei, se eu quiser, eu posso pregar uma mensagem hoje à noite que te faça aplaudir cada frase de efeito que eu disser. Se eu quiser, eu posso pregar uma palavra que te faça sair daqui se sentir um Deus aqui na terra. Se eu quiser, eu posso pregar uma palavra que te faça sair daqui achando que Deus é obrigado a te abençoar. Porém, eu estaria te escondendo a verdade, em detrimento de te deixar bem comigo e com a nossa igreja. Mas graças a Deus que eu aprendi logo cedo, que eu não tenho compromisso com aquilo que você quer ouvir, eu tenho compromisso com aquilo que Deus quer falar. Hoje eu tenho certeza que eu tiraria um sorrisão de vocês, se o tema da mensagem fosse: receba a sua vitória. Eu tenho certeza que você talvez até me daria um presente no final, se o tema da mensagem de hoje fosse: seja cabeça e não cauda, se divorcie da sua vida de miséria. Só que hoje eu quero te ensinar a receber. Hoje eu quero te ensinar a conviver, a enfrentar o sofrimento através do Evangelho. O sofrimento, ele aumenta o músculo da nossa fé. Tem muito pregador que ensina que o Evangelho existe para apenas te livrar do sofrimento. Isso não é verdade. O Evangelho existe, sobretudo, para nos fazer suportar o sofrimento. O Evangelho pode sim livrar alguém do sofrimento, mas sobretudo, ele nos capacita no sofrimento. E por que precisamos deixar o Evangelho nos capacitar? Porque não dá para vivermos em um mundo sem dor. Não dá para vivermos em um mundo sem enfrentarmos fracassos. Não dá para vivermos em um mundo sem viver frustrações. Todo mundo sofre. E por que eu sofro? Sofro porque existo. O sofrimento, ele é inerente à existência humana. Viver é correr risco de tragédia. A vida é a professora mais implacável do mundo. A vida não é igual à nossa professora de matemática, que primeiro nos ensina a lição, para depois nos dar a prova. A vida nos dá primeiro a prova, para depois nos ensinar a lição. Martinho Lutero dizia que Deus, ele sussurra com a gente enquanto vivemos alegres, e ele grita, ele fala alto, ele nos direciona com mais precisão quando estamos passando por sofrimento.
Nós temos que aprender, sim, à luz da palavra, em como lidar com o sofrimento. Porque todos nós aqui nos deparamos com situações que fogem do nosso controle, situações adversas que nos esmagam, situações que amassam as nossas emoções, situações que nos abalam profundamente. E hoje em dia, a gente não quer pensar em sofrimento, porque a ideia que nós temos diante do mundo virtual, das redes sociais, dos status de WhatsApp, etc., é que não existe sofrimento. Nas redes sociais todo mundo é bonito. Nas redes sociais todo filho é angelical. Nas redes sociais todo casal é feliz. Nas redes sociais toda igreja é cheia e avivada. Nas redes sociais a casa de ninguém é bagunçada. Nas redes sociais toda família é perfeita. Nas redes sociais ninguém come ovo, só picanha argentina. Nas redes sociais tudo em ordem e todo mundo mentiroso. Mundo de narciso. Todo mundo lindo. Todo mundo intelectual. Todo mundo entende de tudo, dá pitaco em tudo. E na ilusão de sermos tudo que vemos e somos nas redes, a gente não aceita. E por isso não sabemos como conviver com o sofrimento. O nosso maior desafio dos nossos dias é lidar com o sofrimento que nos assola. E quem nos fala aqui no texto sobre sofrimento foi o próprio apóstolo Paulo. Amados, eu fico imaginando o apóstolo Paulo ouvindo algumas mensagens de hoje em dia. Eu fico imaginando apóstolo Paulo passando em frente a uma igreja evangélica no Brasil, muito conhecida, e se deparando com a placa na frente da igreja: pare de sofrer. Ele ficaria doido. Ele choraria. Logo o apóstolo Paulo, que um dia mandou uma carta para o seu discípulo Timóteo, dizendo: venha depressa sofrer comigo, como um bom soldado de Cristo. Eu fico imaginando Paulo assistindo um programa evangélico na televisão e ouvindo o pastor ensinando que crente de verdade não passa por luta, que crente de verdade não fica doente, que crente de verdade é só vitória. Eu fico imaginando Paulo em um culto de uma igreja, e Paulo ouvindo um pastor pedindo uma oferta de sacrifício para as pessoas receberem a bênção da prosperidade. Paulo daria um troço. Pense em um homem que sofreu. Pense em um homem que enfrentou dificuldades. Nós gostamos muito daquela frase do apóstolo Paulo: posso tudo naquele que me fortalece. Mas ninguém gosta da lista que vem antes da frase, onde ele fala de suas lutas, onde ele fala das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus desertos. Apóstolo Paulo passou por sofrimentos absurdos, e eu anotei alguns. Foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e em Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor na igreja de Corinto, enfrentou feras em Éfeso, acusado em Cesareia, sofreu naufrágio no caminho de Roma, foi picado por uma cobra venenosa na ilha de Malta, prisioneiro em Roma, andou com amigos falsos, ingratos, maldizentes, sofreu demais, irmão. O cristão genuíno, ele não deve apenas saber pregar, ele não deve apenas saber cantar, ou saber tocar um instrumento, saber liderar uma célula. O cristão genuíno, ele precisa também aprender e saber a sofrer. Obrigado pelo aleluia. Porque o problema do crente no sofrimento não é só com a intensidade do sofrimento, mas sim com a duração do sofrimento.
Ou seja, o problema do sofrimento não é o sofrimento. O problema do sofrimento é o sofredor. E o problema do sofredor é a sua falta de raiz, é a sua falta de bagagem, é a sua falta de estrutura, é a sua imaturidade no Evangelho. O tamanho do seu desânimo, o tamanho da sua frouxidão no Evangelho, equivale ao tamanho da sua imaturidade. Amados, o sofrimento só deixa pelo caminho quem não amadureceu no Evangelho. A mensagem que diz por aí que você nasceu para brilhar, a mensagem que diz aí fora que você nasceu para ser feliz, que você nasceu para ser príncipe e princesa, essa mensagem arrasta a multidão. Mas essa multidão logo logo se frustrará, porque ela não aprendeu a se capacitar para os dias maus. Pastores que preparam suas ovelhas só para a vitória, quando vier o dia da prova, da angústia, da perda, essas ovelhas irão se frustrar com Deus e com a igreja. Jesus não mentiu quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Para as aflições Jesus pede ânimo. Para as aflições Jesus pede capacitação para as vencermos. Amados, as pessoas são mais edificadas pelo testemunho do quanto a gente suportou, do que pelo testemunho do quanto a gente conquistou. Essa é a mensagem pura do Evangelho. As pessoas não querem saber mais como conseguimos as nossas vitórias, mas como não fomos derrotados em meio às nossas lutas. Uma vez perguntaram ao grande C.S. Lewis: por que os cristãos sofrem? E por que fizeram essa pergunta para o mestre? Porque na nossa cabeça cristão não deveria sofrer. A teologia da prosperidade, ela ensina que cristão que sofre ou é porque está em pecado ou é porque não tem fé. E isso é uma mentira, isso é um engodo do diabo. Na cabeça de C.S. Lewis, fez ele responder assim: por que os cristãos sofrem? Por que eles não deveriam sofrer? Se em Cristo Jesus são os mais capacitados para lidar com o sofrimento. Na cabeça dele, se pudesse escolher alguém para ser alvo do sofrimento, que fosse os cristãos, porque as pessoas sem Jesus não sabem lidar com isso. Isso é muito importante para entender. Mas querendo expor o texto que lemos, o que esse texto nos ensina? Que Paulo estava vivendo um dos seus piores momentos de dor. E Paulo chama o seu sofrimento de espinho na carne. Eu particularmente não sei o que era esse espinho na carne de Paulo, que tanto doía, que tanto machucava. Mas eu acredito, na minha opinião, que era um problema físico. Estudiosos dizem que ele sofria uma infecção gravíssima nos olhos. Independente do que era algo que o acompanhava, era algo que ele tinha que conviver. E eu acho interessante que ele conta sobre esse espinho. Ele conta sobre essa dor, essa fraqueza. Logo após ele ter tido uma experiência que nenhum outro homem já teve. Ele tinha acabado de ser arrebatado ao terceiro céu. Apóstolo Paulo viu coisas que nenhum olho humano jamais viu. E ele volta dessa experiência com Deus, não se gabando da experiência, mas ele volta falando da sua dor, ele volta falando da sua fraqueza. Quantas pessoas entre nós
que não conseguem jejuar sem contar que estão jejuando. Quantas pessoas não conseguem orar sem contar que estão orando? Experiências pequenas nos fazem sentir o super crente, o sem fraquezas. Paulo não. Ele não se gaba da sua experiência e ainda se mostra igual a todo mundo. Ele foi removido do paraíso para o vale da dor. Ele foi removido da glória para o sofrimento. Ele acabou de ter uma experiência poderosa e o diabo vem e esbofeteia a sua cara. É possível, mesmo com tudo que temos vivido em Deus a nível de experiência, é possível, mesmo depois de orar, de jejuar, de sentir a presença de Deus, a gente passar por dores e por fraquezas. Quando você sai de um culto poderoso, quando você sai de uma vigília gloriosa, a última coisa que você espera é luta, é problema. Pelo contrário, porque você sentiu a presença de Deus, você acha que com você nada pode. O seu corpo agora está fechado. Mas as lutas vêm. As dificuldades vêm. Os problemas vêm. E quando isso acontecer, só vamos suportar se nos encontrarmos no estágio de maturidade que Paulo mostra no texto. Irmãos, deixe-me contar uma fofoca para vocês. Não olhe para o lado, para o irmão não desconfiar que eu estou falando dele. Não olhe, quietinho. Esse irmão que está do seu lado, não olhe. Esse irmão que está do seu lado aí, o de trás, o da frente também, ele tem um espinho na carne. Ele tem tristeza. Ele carrega fraquezas. Ele tem problemas. Ele tem vivido frustrações. Não conta para ele não. E você, pastor, irmãos, eu tenho tanto espinho na minha carne que eu tenho tido dificuldade de deitar na cama para dormir. Nós sofremos. O fato de termos dores, o fato de termos dificuldades, fraquezas, nos exige maturidade cristã para suportarmos. E no texto Deus me ensina que o crente maduro no Evangelho, que suportará o sofrimento, é aquele que entende que em tudo Deus tem um propósito. Na vida do crente não existe acaso, na vida do crente não existe acidente, na vida do crente só existe propósito. Na hora da dor, do desânimo, o crente maduro entenderá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso nos levantará, e isso irá nos revigorar. No caso do apóstolo Paulo, aquele espinho na carne, aquele sofrimento foi para que ele não se exaltasse, foi para trabalhar humildade e simplicidade na vida dele. Ele entendeu isso. Esse era o propósito. Trabalhar o seu lado humilde. Mas o nosso caso pode ser pela mesma coisa e para tantas outras. No nosso caso pode ser nos preparando para amanhã, cuidarmos do sofrimento de outras pessoas. O sofrimento, quando superado, nos deixa mais fortes e com essa força podemos fortalecer outros. No nosso caso pode ser para nos treinar para batalhas maiores amanhã. Davi,
José, Moisés, Jacó, foram homens que foram forjados na dor. O sofrimento pode ser também para nos aperfeiçoar para o serviço ministerial. O seu triunfo amanhã talvez virá embalado de uma forma estranha, através da dor. Se você entender que existe algo maior através da dor, você irá resisti-la de uma forma melhor. A gente semeia as nossas sementes como tristeza, para voltarmos com alegria. Esse é o propósito de Deus através do sofrimento. O texto me ensina que outra forma de resistir ao sofrimento é orar para que o sofrimento se alivie ou pare de doer. Queridos, Paulo orou por 3 vezes para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. A maioria das vezes que você lê o número 3 na Bíblia, o número 3 está falando de totalidade. Está querendo falar de intensidade, de exagero, de qualidade extrema. Paulo ter orado 3 vezes significa que ele orou com tudo que ele tinha, tudo. Amados, o fato de eu ter que entender que existe um propósito no sofrimento, não quer dizer que eu não posso orar para que o sofrimento vá embora. Tem muita gente que fica assim, mas se eu pedir a Deus para me livrar do sofrimento, Ele vai ficar bravo comigo. Ele não vai ficar. É natural pedir para parar a dor. É natural pedir a Deus para que a dor vá embora e tomara que ela vá mesmo. Até mesmo porque cremos em um Deus que muda situações através da oração. Jó questionou a Deus por 16 vezes pelo que tinha acontecido com ele. Jesus, no Getsemane, orou igual a Paulo orou 3 vezes para que Deus o livrasse daquele processo. A única coisa que temos que ter ciência enquanto oramos por 3 vezes, como Paulo e Jesus, é que eu posso orar, mas o sim ou não vem dele. Porque existem coisas que não vão mudar. E é a vontade dele. Amém, Deus. Enquanto oro durante o sofrimento, mesmo que naquele momento o sofrimento não passe, o consolo, a voz de Deus, a presença de Deus fará toda a diferença. Foi o que aconteceu com Paulo. O texto nos ensina que outra forma de suportar o sofrimento é ouvir a voz de Deus. Amados, durante o sofrimento, nada mais pontual e necessário do que ouvirmos a voz de Deus. Eu falo de ouvir de alguma forma. Na hora do sofrimento, você precisa ler mais a Bíblia. Na hora do sofrimento, você precisa vir mais nos cultos, ouvir mais adoração, buscar conselhos com seus pastores e líderes. Porque no sofrimento, a palavra de Deus, a direção de Deus fará toda a diferença. Mas infelizmente, a maioria de nós, quando passa por sofrimento, faz ao contrário. Muito crente, na hora do sofrimento, ele para de vir aos cultos. Ele para de ler a Bíblia. Ele para de ir para a célula. Ele foge das reuniões de discipulado. E assim tal pessoa não ouvirá a voz de Deus, e sem a voz de Deus, fica difícil dessa pessoa ser consolada. Fui aliviado uma vez, em um momento de muito sofrimento, em uma reunião de discipulado. Na época, eu era líder de célula na nossa igreja sede. E eu tinha toda semana uma reunião com meu supervisor.
Não sei se o Léo lembra que o Léo fazia parte da rede também na casa do Eleandro. E quando nós sentamos na sala da casa do Eleandro, para ele nos ministrar naquela noite, um outro líder da nossa rede, chamado Assis, ele pediu para falar e falou assim: eu tive um sonho com o Leno, e ele estava passando por isso, por isso e por isso. A direção de Deus, que Deus me mostrou, é essa e essa. E ele me mostrou a direção na palavra de Deus. E aquela direção que ele me deu naquela reunião de discipulado fez toda a diferença na minha vida. E eu creio porque eu obedeci aquela direção que eu estou aqui com vocês hoje. Paulo ouviu a coisa mais bela que talvez ele já ouviu de Deus: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo ouviu de Deus que o que ele precisava era simplesmente se entregar à graça dele. Diante a graça de Jesus, diante o poder que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, o nosso sofrimento não nos abate. E por último, ele vence aquele sofrimento agindo com maturidade. Paulo expressa maturidade quando ele se alegra nas tribulações. Apóstolo Paulo se alegrava porque ele já via o bom resultado daquele sofrimento lá na frente. Crente maduro levará desafios até o fim. Crente maduro não se deixa se perder no caminho por causa das aflições, das dificuldades, das perseguições. A maioria dos crentes, quando imaturos, quando passam por sofrimento, eles se azedam, se tornam pessoas piores, se tornam pessoas frias, reclamonas. O sofrimento que mata o imaturo fortalece os maduros. Paulo não. A dor que ele sentia nunca tirava dele a sua alegria no Senhor. Ele sabia que quando ele estava fraco, existia alguém para o fazer forte. Que Deus nos dê graça para sermos assim, amados. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. Fala para o seu irmão: eu não gosto disso, mas fala. Uma vez ou outra, não tem nada a ver com mandar repetir, não. Fala para o seu irmão aí: vai passar. No dia que você falou com ele aí, ele acha que ele vai morrer amanhã. Fala com graça, fala: vai passar. Irmãos, olha aqui. Irmãos, olha aqui, por favor, olha aqui. Sempre passa. Vai passar. Vai passar. Confie em Deus em meio ao sofrimento. Deus, ele é digno de confiança e nós podemos nos abandonar em seus cuidados. Vai passar. Passou para Paulo. Eu assisti meu pai sofrendo em uma cama, se eu não me engano, mais de 3 anos. Passou. Hoje de manhã ele veio dar o dízimo aqui, passou o corredor todinho andando normalmente. Ficou suas limitações? Ficou sequelas? Ficou, mas passou. Passa. Eu vi tanta gente sofrendo. Ai, agora já era. Passe, irmãos. Passe. Vamos ficar de pé?
ceia, tem alguém? Parece que ninguém. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Oh Deus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos o pão. Aleluia. Aleluia. Te glorificamos. Porque sabemos que o teu corpo foi moído. Como esse pão foi moído agora pelos nossos dentes. E você fez isso por amor de nós. Nós te exaltamos. Nós te glorificamos. Nós não merecíamos estarmos aqui participando deste momento, mas a tua graça nos salvou. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Levamos o cálice. Glória a Deus. Nós já vamos dar término ao nosso culto. Eu quero falar duas coisas antes de despedir vocês. Ontem nós estivemos aqui no culto da mocidade. Deus está marcando os nossos jovens, todo sábado aqui, com algo singular, com algo poderoso da parte de Deus. Então, principalmente vocês jovens, não fiquem em casa, na ociosidade, venha para cá. Está acontecendo algo que você só vai experimentar se você sair da sua zona de conforto no sábado. Os seus amigos, a Netflix, o seu celular, seu namorado, sua namorada, nada pode te fazer sentir um prazer maior do que a presença de Deus. Então, sábado à noite,
Eu vim aqui ontem e eu saí daqui extasiado com a presença de Deus. Então não perca o que Deus está fazendo aqui no sábado à noite. Você que é jovem. E você que se identificou com essa palavra. Tem passado momentos difíceis, sofridos. E você está precisando de maturidade para suportar. Você está precisando de alguém para orar com você. Você está precisando de repente receber uma palavra específica. Eu vou terminar aqui. O Ministério do Louvor vai continuar aqui adorando a Deus. Os pastores, supervisores, superintendentes vão ficar aqui. E nós vamos te abraçar, nós vamos orar, nós vamos interceder por você. Para você que precisa disso. Amém? Levante sua mão. Eu peço que não ajunte as cadeiras ao sair. Você que vai sair, pode sair normalmente. Para as pessoas puderem, para que as pessoas possam se locomover melhor e virem para cá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, seu ministério, saúde para você. Vá em paz e que Deus te abençoe.